Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast da Projetize. E hoje a gente está aqui para dar prosseguimento com o tema que nós trabalhamos no último podcast com a nossa convidada, Glaís, que é para a gente falar da dor que trouxe os gestores que temos hoje no terceiro setor até aqui. Então eu trouxe uma grande amiga que eu conheci nesse processo do terceiro setor, que começou com uma aluna, né, Dolores? Ainda. A Dolores é ainda uma grande aluna, tornou-se uma grande amiga nesse trajeto. E eu convidei a Dolores hoje para estar aqui, para conversar conosco sobre a trajetória dela, o que trouxe ela até o terceiro setor, por que ela está aqui, e a gente poder conversar um pouquinho sobre as nuances terapêuticas, o movimento emocional que a gente trata no dia a dia, que são as situações, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então, eu te faço muito bem-vinda. Essa é a Dolores, gente. Ela é fisioterapeuta, trabalha na área de... Como é que é, Dolores? Terapia intensiva. De terapia intensiva. Hospitalar. Isso, hospitalar. E também é gestora social. Hoje, ela é presidente da Casa de Acolhimento Amor de Felipe, e vai contar pra gente um pouquinho da história dela, o que fez você vir pro terceiro setor, como é que é estar aqui, as suas sensações, e a gente vai conversar sobre isso no podcast de hoje. Sim, Camila, eu tô muito feliz de estar aqui, muito especial, de verdade, de estar aqui, porque... E agradeço a você e a Projetize muito, porque vocês não têm noção, acho que você tem noção, quanto você clareou a minha mente, o quanto você conseguiu organizar meus pensamentos, de muita coisa que a gente queria criar e não sabia como, né? Então foi através de você, agora da nossa amizade, né, que está sendo construída ainda a Casa de Acolhimento Amor de Felipe. E conta pra gente, o que você veio fazer no terceiro setor? O que te trouxe até aqui? Eu posso dizer, igual eu comentei esses dias, que eu fui, de certa forma, arrastada para o terceiro setor. Foi uma coisa de genética, né, pela minha família, pelo meu pai, que já fazia um trabalho de filantropia bem legal. Foi pela dor de ver tudo abandonado, também, sim, quando a casa da criança já não estava existindo mais, só existia um prédio abandonado. E foi pela dor, né, da perda do meu filho, né, do Luiz Felipe. Então, foi pela dor de todos os lados. Foi pela pressão também de ter que continuar um serviço que já... Um legado. Isso, um legado que já era feito. Mas foi o que me fez estar de pé hoje, sabe? Porque depois da morte do Felipe... Hoje eu consigo falar a morte do Felipe, porque antes eu não falava, né? Mas foi todo esse processo da casa de acolhimento, da organização da casa da criança, do que era... né, a passagem, a quebra de vínculo que tinha, porque a casa tem um tempo muito antigo, teve muita gente que trabalhou durante muitos anos da casa e que não eram especialistas na área, né? Sim. Que eu agradeço imensamente tudo que fizeram pela instituição, mas que depois foi clareando para mim que existia um terceiro setor especializado, que existia um terceiro setor que, para existir, ele precisava estudar, ele precisava se capacitar, né? Foi aonde que a gente teve essa quebra de vínculo com, por exemplo, com um contador, que foi um contador que ficou há 20 anos com a casa da criança. Nossa, eu falo isso tanto aqui, né? Eu fico brincando muito. Deve ser o terceiro episódio que eu falo sobre isso, né? Gente, ter um contador amigo que vai vir trazer o seu servir, né? É muito bacana. Mas se ele não for especialista do terceiro setor, a gente tem problema. E você sabe disso, né, Dolores? A gente tem problema. Por mais que a pessoa tenha boa vontade de se voluntariar, quando ela não é especialista no segmento, nós vamos ter problemas contábeis de prestação de contas, né? E mais à frente, com SEBAS e com outros relatórios. Sim. E é um preço bem caro, Camila, pra gente pagar, sabe? Porque, assim, uma coisa é eu ir pro meu contador, ter que explicar para ele o que tem que ser feito. Outra coisa é o meu contador explicar para mim o que eu posso fazer. Sim. Dolores, tem essa brecha aqui, tem isso, você vai organizar isso. Entende? Então é totalmente diferente, é uma segurança muito grande que você tem. Mas para chegar nesse ponto, é um sofrimento até nisso, porque você precisa quebrar um vínculo que existe de 30 anos para trás. Não, e quebrar um vínculo, eu não sei se foi o seu caso, que agora eu não me recordo, mas assim,
E é o dinheiro, você perde muito dinheiro, né? Sim. Porque alguns vêm no voluntariado, mas isenções, imunidades, tributos que você deixou de pagar, imposto de renda que você deixou de declarar, coisas pequenas que vão acontecendo ali, vão virando multas, que vai gerando uma série de outras coisas, né? Sim. Pra gente contextualizar as pessoas que estão assistindo hoje, a Dolores, eu acho que o seu processo de terceiro setor, ele inicia muito parecido com o meu, de exemplo dos pais, né? Eu venho de um lar espírita, você também vem de um lar espírita, e dentro do espiritismo a gente tem muito isso, né? Fora da caridade não há salvação. E isso traz pra gente um peso muito grande quando você fala assim, eu tenho que seguir o legado, né? Que era um legado do seu pai, da sua família, dentro do centro espírita. E assim, eu vejo muito... A gente foi ensinado a entrar no terceiro setor num movimento de caridade. Porque se fora da caridade não há salvação, para eu poder conseguir ser salvo, eu tenho que praticar o bem ao próximo, né? Isso. E eu acho interessante porque você consegue fazer uma virada. Quando você entende assim, e para todos entenderem, a Dolores vem de um movimento que era a Casa da Criança, que tinha um público-alvo muito específico, né? Era um orfanato. Era um orfanato, trabalhava com crianças, com profissionalização de alguns, né? Sim. E aquele cuidado virou até escola uma época, né, Dolores? Sim, teve escola municipal, porque a gente tinha convênio com a prefeitura, né? Teve também uma creche. E teve um asilo lá dentro. Então, a gente tinha convênio de todos os lados. A gente tinha convênio federal, estadual e municipal. Entendi. Com público-alvos diversos, né? E agora, a Dolores passa por uma situação pessoal, que é a perda do Felipe, e que ela vai contar pra gente aqui, e resolve trabalhar, ressignificar todo esse processo. Não, eu vou seguir adiante no terceiro setor, só que sem o cunho religioso, pelo que eu entendo, pelo que eu estou vendo, né? Acompanhando. E eu quero realmente fazer uma entrega, um servir dentro da experiência que eu passei de dor, para que eu consiga alcançar outras famílias, né? E falo assim, gente, estou arrupiadíssima, né? Porque é um trabalho incrível, que está se modelando ainda para poder fazer essa entrega, e a Dolores vai explicar pra gente como é que vai ser esse trabalho. Mas é bem o intuito do que a gente vem falando aqui, né? Como o nosso emocional é o grande responsável por trazer as pessoas para o social, e é o grande responsável por nos adoecer também. Se a gente não cuidar da gente nesse processo. Camila, por isso que eu falei da pressão. Porque eu me vi pressionada, porque eu vi a minha mãe adoecer no terceiro setor, cuidando do terceiro setor. Porque era aquele terceiro setor julgado de que caridade você faz de qualquer jeito. Caridade você faz, a palavra que você gosta, mendicância. Isso. Né? Então, que a gente fazia esperando alguém doar, ou então a gente fazia de qualquer maneira. Entende? Então, a minha mãe adoeceu. Minha mãe, no final da Casa da Criança, né? Que quando fechamos as portas mesmo, que a vigilância sanitária fechou lá a creche, porque a gente não tinha condições de entrar no que eles pediam pra gente, nas adequações que eram pedidos, né? As exigências são muitas, né? Sim, pedia um professor, um pedagogo, mais um auxiliar de pedagogia dentro de cada sala, né? Então, assim, a gente não tinha condições, né? Como filantropia, da maneira que a gente estava, sem outro meio de renda, né? A gente não tinha condições de manter. Então, quando fechou, minha mãe adoeceu. Minha mãe ficou de cama, minha mãe ficou depressiva, muito ruim, tipo assim, se buscava que as pessoas dessem valor, porque ela, pelo que tinha feito, sabe, não pelo que não estava sendo feito mais. Que as pessoas pudessem reconhecer, né, toda a entrega que foi feita, né? E isso é muito interessante, porque assim, eu faço uma entrega durante muito tempo, e quando a gente faz uma entrega não profissional, quando eu digo não profissional, não é que você não está colocando ali toda a sua expertise, todo o desejo que você tem de que tudo aconteça do melhor, mas como a gente entra muito pelo emocional, a parte profissional, às vezes, dentro desse segmento, fica de lado. Né? E especialmente quando vem de uma formação religiosa, nesse caso em específico, de uma formação espírita, né? Mas a gente tem institutos que vêm da igreja evangélica, institutos e hospitais, inclusive a Santa Casa, né? Que é de cunho religioso, que é católico. Então, assim, quando a gente vem de uma experiência religiosa, eu acredito, e pelas coisas que eu ando vendo nesses últimos 20 anos de terceiro setor, é mais difícil você mudar o formato de fazer, porque tudo
tudo tá relacionado a, tipo assim, Deus tá me vendo. Então eu tô fazendo certo, será que tá tudo certo? Eu tô aqui, mas tô de olho lá, né? Tô esperando uma aprovação e muito, aí tá entranhada a religiosidade, tá entranhado a questão da caridade. E o profissional que eu preciso buscar outras fontes de recurso, porque o meu recurso hoje é uma contratualização com a prefeitura. Eu preciso fazer outros movimentos, porque eu preciso, como a vigilância sanitária falou, precisava, trouxe exigências que, se fosse uma organização completamente do segundo setor, privada, com finalidade lucrativa, ela poderia fazer algo. Mas o nosso segmento, ele é criado para você não trabalhar, para não gerar valores no sentido de comercializar. Hoje a gente tem aberturas nisso, né? Mas na época da sua mãe, na época do seu pai, dos meus pais, não. Literalmente você tinha que fazer, era a quermesse, era vender a pizza, era movimentar as pessoas amigas para te ajudar financeiramente, né? Ou esses contratos que te prendiam verdadeiramente com as instituições do primeiro setor, prefeitura e tudo mais, e a gente não consegue seguir. E aí, a gente não profissionaliza, vem a vigilância, vem os órgãos de fiscalização, vem o corpo, vem tudo que quer que seja. Exige de você uma profissionalização que é de qualquer segmento, e a gente fica assim, poxa, mas eu tô fazendo caridade. Será que as pessoas não entendem? Eu acho que é bem isso aí, né? Camila, mas eu comecei a entender isso com você. Porque até então, lá, quando a gente se conheceu lá atrás, eu achava ainda que tinha que ser da mesma forma. Apesar do meu pai sempre me falar que para fazer caridade você precisava de dinheiro. Sim. Né? Então, assim, foi montando esse quebra-cabeça na minha cabeça, esse tempo de organização. Porque eu percebi que a casa da criança, ela fechou quando ela ficou dependendo só dos convênios. Porque a gente tinha uma serralheria, né? Que fazia estrutura metálica. Fechou. Então, a gente já não tinha nossa renda. A gente só dependia de outros. Sim. Né? Então, foi quando a gente fechou. Né? E aí, eu vim para conversar com você e você me explicou, Dolores, tem que se profissionalizar. O que vocês sabem fazer? O que precisa? O que pode fazer? Sim. E até então, o que eu pensava? Eu não sei fazer nada. Só fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta. Só fisioterapeuta? Eu me garanto. Só. Na fisioterapia, de certa forma, eu me garanto. Mas então, eu entendo de algumas coisas, né? Foi quando a gente começou a fazer os cursos. Para gerar renda para colocar na reforma, né? Então, hoje eu tenho vários projetos em mente que eu acredito que vão dar certo, né? Mas eu nunca quis vir e não queria mesmo ficar nessa de ficar pedindo, me ajuda aqui, né? Sem dar alguma coisa em troca, sem oferecer, por mais que se a pessoa quer fazer caridade também, ela pode ir lá e fazer. Então, não precisa ficar sustentando uma instituição que quer fazer caridade, né? Porque acaba que a caridade, ela é eu falei isso uma vez, eu quase apanhei. Eu falei, gente, caridade não é sinônimo de terceiro setor, caridade é recurso. Então, caridade é um tipo de recurso que você traz para o terceiro setor, para aquelas pessoas que querem fazer uma entrega e não sabem como. Às vezes não estão vinculadas à religião, porque a religião traz muito também, né? Dentro das igrejas, o dízimo e tudo mais. Mas o terceiro setor não é igreja. Tanto que hoje a gente tem uma legislação que separa os templos de terceiro setor. Hoje está tudo muito separado, muito delineado isso aí. Mas eu queria que você contasse pra gente o porquê da casa de acolhimento, né? Como você chegou a essa ideia? Não, eu vou abrir uma casa de acolhimento. Quem é o seu público-alvo? Pra gente poder contar para todo mundo, como que você, mesmo num processo de dor, consegue ressignificar isso? Não vai fazer por fazer, tá se organizando e já tem um bom tempo para poder abrir, né? Tem mais de ano que eu vejo você estudando e correndo atrás, porque eu quero fazer esse projeto e eu quero fazer da forma certa. Não saiu, como se eu desbrenhando tudo e abrindo tudo e vou fazer de qualquer jeito. Conta pra mim, conta pra gente. Então, Camila, pelo fato de eu trabalhar na Santa Casa, né, eu percebia muito algumas pessoas que vinham de outros estados mesmo, e até de outras cidades aqui de Goiás, que não tinham lugar para ficar. Então, às vezes eu via gente que dormia lá na porta da Santa Casa, às vezes eu via gente que ia para albergue da prefeitura, e eu lembro até de uma senhora que ficou no albergue da prefeitura que foi assaltada, dormindo com outras pessoas, né, morador de rua, usuário de droga, né, que muito sentido com essa pessoa.
E às vezes eu até pegava algumas pessoas lá na porta da Santa Casa e levava para dormir lá na casa da criança onde que estava abandonado, né? Só que aí a vida me trouxe que o Luiz Felipe adoeceu, né? O Luiz Felipe estava com 17 anos, tinha... Luiz Felipe, seu filho mais velho. Isso, meu filho mais velho. O Luiz Felipe estava com 17 anos, estudando, todo empolgado para prestar vestibular. A única coisa que ele queria era prestar vestibular. Um menino muito tímido, um menino jogador de xadrez, né? Extremamente inteligente, não, de poucos amigos. E aí ele começou com os carocinhos na cabeça. A gente achou que era estresse, porque ele falava que ele não queria passar em faculdade particular, só servia se fosse federal. E aí a gente achava que era estresse, né? Eu levei ele na dermatologista, a dermatologista falou pra mim, não, vamos pedir alguns exames aqui, Dolores. Eu falei, não, então tá bom, não preocupei. Ele viajou para São Paulo, voltou, foi para um show lá com a minha filha mais nova, com a Eliana. Quando ele voltou, com uma semana, ele piorou muito. Além desses carocinhos na cabeça, apareceu alguns glândulos bem inchados, linfonodos inchados. Começou a vomitar muito e começou a sangrar a gengiva. Foi quando a gente levou ele para fazer uma tomografia, né? Eu levei ele no hematologista, eu já descobri que ele estava com linfoma. E um dos linfomas mais malignos que existe, né? De raridade e de agressividade também. E aí eu descobri que o Luiz Felipe estava com esse linfoma, a gente já ficou internado, ficou em média 60 dias internado, já direto na Santa Casa, que foi quando ele começou a fazer o tratamento para a doença. Logo depois, o médico chegou em mim e falou, Dolores, aqui em Anápolis não tem tratamento para ele. Vocês têm que fazer um transplante de medula e o tratamento é Brasília ou São Paulo. Pesquisei para ver se em Goiânia não tinha, né? Porque você não quer sair do seu meio, né? Eu conheço todo mundo na Santa Casa, tem 15 anos que eu trabalho na Santa Casa. Então, assim, não, para mim aqui na Santa Casa é mais fácil. Por mais que a pessoa fala para você assim, não, mas lá em São Paulo ou em Brasília, o tratamento vai ser melhor. Você fala, ah, não, mas aqui eu conheço todo mundo, será que não tem jeito, né? É mais caloroso, é mais acolhimento, tem mais acolhimento aqui, né? Não, é só Brasília ou São Paulo. Então, quando eu fui para Brasília com ele, a minha mãe foi junto com ele, né? A gente precisou alugar um apartamento lá. E aí eu vivi aquela realidade que eu vi as outras pessoas vivendo. E de não ter um lugar para ficar enquanto está em tratamento. Ficar, Camila. Camila, o seu desespero é só a doença. Quando vem a doença, você percebe que qualquer outro problema que está à sua volta não é problema, sabe? Não é problema se acontece, se tem uma rachadura na sua parede, se você bate o carro, sabe? Nada disso é problema quando você tem um filho que tem leucemia e que precisa de um transplante. Sabe, no mesmo dia que ele tá vivo, ele tá bem, ele tá em cima de uma cama, igual o Luiz Felipe tinha 1,83 m. No final, ele tava com 49 quilos, Camila. Nossa, sofreu muito, sabe, assim, fisicamente. E o seu desespero eu preciso ir, e não sei como que eu vou fazer para ir, eu só vou, né? A gente ainda tinha uma condiçãozinha de conseguir alugar um lugar, né, de estabelecer lá isso para ele ficar, o apartamento perto do hospital, uma casa de apoio, né, para minha mãe e para mim, para a gente ficar trocando, para ver quem que ficava com ele, porque o ambiente hospitalar, quando você tá com alguém doente, é muito pesado. Sim. Né? Eu falo que o câncer, ele maltrata muito mais a família do que quem tá passando. Né? Então, você ficar dentro do ambiente hospitalar, você vê a pessoa sofrendo, você não tá perto da sua casa, você não tá perto do seu familiar, é muito doído, é muito sofrimento, sabe? Então, eu me vi na mesma situação. Mas, nessa época, eu não conseguia fazer nada, porque eu estava envolvida só com o Luiz Felipe, né? Só com a doença do Luiz Felipe. O meu menorzinho estava com 2 aninhos, um ano e meio. Bebê. Então, ele ficava com o meu marido, né? A Liana estava adolescente, 15 anos, não tinha feito 15 anos ainda. E aí, eu desprendi de tudo para poder cuidar do Luiz Felipe, junto com a minha mãe, né? Só que aconteceu tudo, o Luiz Felipe precisou fazer esse transplante em Goiânia ou em Brasília. Depois de 3 meses, ele recebeu alta lá, voltou para Anápolis e aí a doença voltou. Então, você pensa, o transplante é para cura. Você só escuta isso. Você vai passar pelo inferno na Terra, inferno literalmente, mas você vai receber a cura, né? O Luiz Felipe sangrava, Camila, na época do transplante de medula, ele sangrava a boquinha dele que escorria sangue assim o tempo inteiro, sabe? Com morfina ligada ali em bomba. Então, assim, ele vai passar por isso tudo, mas ele vai se curar, né? Ele voltou para Anápolis, com esses 3 meses, a doença voltou nos testículos. Precisamos voltar de novo para Brasília.
A gente já tinha entregado apartamento, já tinha organizado nossa vida novamente. Voltamos para Brasília de novo. Chegou lá em Brasília? Não. Aqui não tem mais tratamento para ele. Aqui a gente já fez tudo que a gente podia. Ele saiu de um transplante menos de 3 meses. Não tem como. E agora? O que eu vou fazer? Vou para onde tem tratamento. Sim. Né? Aí foi quando a gente foi para São Paulo. A gente ficou lá mais 60 dias. Ele ficou mais uns 40 dias em Brasília fazendo tratamento. Depois voltou aqui para Anápolis. Esperou um tempo para ele descansar. E aí a gente foi para São Paulo. Ficou uns 2, 3 meses lá em São Paulo. E aí eu já não trouxe ele mais, né, vivo, né? E aí esse tempo de luto, para mim, serviu muito, assim, para um desespero tremendo, de eu lembrar da dor do Luiz Felipe, de eu lembrar da dor física que ele passava, que é o que mais acaba comigo quando eu paro. A gente não poder fazer nada, né? Isso, e a casa lá abandonada. Então, eu ia lá visitar minha mãe, via a casa abandonada, porque a minha mãe mora lá no espaço onde que é a casa de acolhimento. Ia para minha casa, chorava a noite toda, durante muitas vezes, passava a noite em claro. A maioria do tempo que eu não estava chorando é quando eu estava na Santa Casa. Trabalhando. Quando eu estava trabalhando, quando eu estava ajudando alguém, comecei a perceber que eu não chorava. Então, aí eu já fui dando um clique, sabe? Tipo assim, quando você está cuidando da dor do outro, você está cuidando da sua dor, de certa forma, né? Só que você não está sofrendo tanto, né? Você está tratando da sua dor. E aí vem um clique, né? Gente, mas eu tenho o setor aqui, está abandonado. O que eu preciso fazer para poder fazer a casa de acolhimento? E aí não era casa de acolhimento Amor de Felipe ainda. Era só um lugar para receber pessoas, sabe? Só que conforme eu fui clareando as coisas na minha cabeça, eu fui vendo a história da casa da criança, eu fui vendo que podia ser mais, sabe? Até esses dias eu peguei um livro lá da fundação da Casa da Criança de 1956. Olha. Onde que tem várias assinaturas, várias atas lá que fala que a minha avó costurava roupas para vender, além de vender as roupas para poder colocar o dinheiro na instituição, fazia enxoval de neném para doar para algumas mães, né? Então, aí eu percebi, então, assim, não foi só o meu pai e outras pessoas que fundaram a instituição, porque não foi o meu pai, né, o fundador. Teve várias outras pessoas de grande nome daqui de Anápolis que fundaram a instituição, né? Que a minha avó trabalhava costurando roupa, né? E minha avó tinha ali 12, 13 filhos. Nossa. Ela costurava roupa para poder vender, já tinha um pensamento, né? Então, ela já empreendia no terceiro setor. Sim, Camila, a gente não tem noção disso, a gente só vai, né? Mas eu usei e uso a minha dor para me impulsionar, sabe? Para impulsionar a casa. Na maioria das vezes, teve uma época que a gente parou a reforma por falta de verba mesmo, para continuidade, né? Camila, eu entrei num buraco de novo, sabe, assim, de muito sofrimento mesmo. Então, assim, lá em casa é muito difícil as coisas, porque o meu marido, ele é muito dependente. Então, assim, horário comercial, ele tá trabalhando, eu tô organizando as coisas. Depois desse horário, eu tô em casa. Entendi. Né? Então, eu tive que quebrar até esse paradigma aí de pegar um terceiro setor para cuidar, tipo, de certa forma, sabe? E cuidar da sua família. E junto, cuidar da né? minha família, entende? Então... Eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso, até falei aqui também, que o meu marido, eu sou espírita e meu marido é evangélico, né? E a gente sempre se respeitou, a religião nunca foi um problema no nosso casamento. Não é fácil, mas nunca foi um problema de acusações, de faço isso e aquilo, tá errado, não. E ele, assim, ele me cobrava muito. Ele falava assim, você sai da sua casa pra cuidar dos filhos dos outros e o seu filho tá ficando em casa sem mãe. É claro que ele colocava num contexto que me machucava e tudo. Sim. Porque eu ainda não entendia que pra eu sair da minha casa pra cuidar do filho de outra pessoa, a minha família também tinha que estar cuidada. Eu custei entender isso, né? O que eu acho muito bacana em você, de acompanhar já esse tempo todo, né? É ver o quanto você... Às vezes a gente não consegue, mas eu vejo você sempre tentando equilibrar esse processo. Mas, mais do que isso, eu vejo você cuidando de você. Que é o que falta muito na maioria dos gestores, na maioria das pessoas que estão à frente de organizações sociais. Alguns nem são organizações ainda, são pequenas iniciativas.
Não, tô reunindo um grupo porque eu quero auxiliar e cuidar de determinada situação ali que tá em situação de vulnerabilidade social. Mas eu vi você, por exemplo, você vai pra academia, que já tá anos-luz na frente de muita gente que eu reconheço que eu não vou na academia. Eu encontro outras formas de me nutrir. Eu faço terapia, eu faço reiki, eu faço ponopono, eu faço tudo que nessa parte terapêutica pra me nutrir, porque não é fácil. Mas eu vejo, você cuida do corpo, você é uma pessoa linda, você cuida, Obrigada, né, Camila. da sua parte física mesmo. Porque tem muitas pessoas que vão se abandonando no processo, né, vão se abandonando. Chega um ponto que a culpa de ver o outro sofrendo é tão grande, é como se eu que fosse responsável por aquela situação. Não que eu não pudesse ajudar, né, mas eu sou responsável, eu tô vendo aquela pessoa naquela situação, passando fome, vamos uma coisa bem geral assim. E aí eu começo a sentir culpa porque eu tenho comida em casa. E ao invés de ser um movimento diferente, de eu tentar... Não, eu vou... Se você quiser, que é um movimento que normalmente a gente não faz, que é o de escuta. Fulano, se você quiser, eu tenho condições de te auxiliar. Como você imagina que seja isso? Não, a gente junta a cesta básica e xuxa na pessoa. Porque aí a minha consciência fica tranquila. Sim. Eu fico tranquila, eu fiz minha caridade, fiz o meu projeto. E eu que eu tô falando, eu gestor social, não tô nem falando de relacionado à igreja ou templos, não. A minha consciência fica tranquila e eu tô achando que eu curei a dor do outro. E na verdade eu nem parei pra ouvir o que o outro tava precisando, né? E quando você fala assim, que antes de passar por todo esse momento que você passou, né, com o Luiz Felipe, e de ver as pessoas na Santa Casa, pacientes que vinham de fora e não tinham onde ficar, e resolve abrir uma casa para acolher pacientes, e nesse momento ela é uma casa que foi desenhada para acolher pacientes que estão em tratamento de câncer, né? Sim. Bem específico o nosso público-alvo aqui. Então, você vai atender acompanhantes e pacientes que estão em tratamento de câncer, que estão em dificuldade financeira, que vêm de outros municípios e não tem referência, né? Chega tão aturdido. Então, você vai ser um ponto de referência, um ponto de acolhimento para quando essa pessoa chegar no hospital, falar, e agora, para onde eu vou? E o hospital poder falar, olha, a gente tem uma casa que acolhe, que abraça você na sua dor. Eu acho que isso... e você que passou, e eu vou sempre ficar no ponto do eu acho, porque eu não passei pela sua experiência, né? Então, assim, você vai ser abraço, você vai ser acolhimento para aquelas pessoas que vão ter um problema a menos para se preocupar. Porque, como você disse, né, a doença parece que naquele momento ela pega todos os seus problemas, tudo vai girar em torno dela. Aí a pessoa conseguiu a vaga, tá lá hospitalizada, e agora? E agora o que vai acontecer, né? Eu vou ter dinheiro para comer? Eu vou ter onde ficar? Eu vou ter... Então a Casa de Acolhimento Amor de Felipe vem para acolher, para abraçar essas pessoas, né? E ela vem de um movimento onde você está buscando honrar a Casa da Criança, mas fazer um movimento empreendedor. Né? E eu lembro quando você fala assim, que eu perguntei para você numa das sessões nossas de mentoria, eu falei assim, o que você sabe fazer? O que o pessoal que tá com você sabe fazer, né? Que você fala, eu sou só fisioterapeuta. Eu falei, gente, a gente não tem noção do potencial que a gente é, né? Você, como fisioterapeuta, tem tanto para ensinar. E ensinar pago, não é ensinar só no gratuito. Até você, de repente, conseguir desenvolver outros programas, né? Porque tá no início. Você precisa fazer dinheiro, né? Quando alguém chega e fala assim, eu quero abrir uma instituição, eu digo, quanto de dinheiro que você tem? E tem muita gente que regala o olho e fica assim, ué, como assim dinheiro? Falou, gente, para fazer caridade, pra gente fazer uma intervenção, a gente precisa de dinheiro, né? O seu pai, quando ele falava para você que precisava de dinheiro para ajudar o outro, seu pai já tá anos-luz mais evoluído do que, assim, 80% do segmento. Que endemoniza o dinheiro. Né? E como é que você vai fazer? Você tá hoje lá fazendo uma obra. Você consegue fazer a obra com caridade? Só com caridade? Infelizmente não, né, Camila? Nem se eu fosse pedreira, né? Preciso do cimento, preciso da areia, né? Então, não assim, tem como, né? Não tem como. E o pior Camila, porque quando eu falo de uma casa de acolhimento, eu não falo de uma casa de acolhimento que vai ter um colchão no chão para as pessoas ficarem. Porque você escuta muito isso. Sim. Um colchão lá no chão tá ótimo, mas a pessoa não tem lugar para ficar. E não é isso que eu quero, sabe? Eu quero um local que eu dê qualidade de vida que eu falo. Por exemplo, o Luiz Felipe ficou 3 meses em Brasília. Era perto de uma academia,
ele não ia na academia porque eu não tinha noção do que ele ia passar, né? Então, na época, eu quis ser perto da academia pensando ele ir na academia. Ele não conseguiu ir por problema físico, né? Mas, assim, tinha um jardim legal no prédio onde que ele morava, onde que ele estava morando, sabe? E eu queria oferecer a mesma coisa para essas pessoas, sabe? Queria colocar ali um ambiente lá na casa, num jardim, para as pessoas fazerem uma meditação, sabe? Quero muito também fazer um grupo para pessoas que estão passando pelo processo do luto, né? Um grupo de encontros semanais, sabe? Com psicóloga. Para poder processar o luto. Isso. Porque, Camila, o luto não é só depois que você perde. Quando você descobre a doença, já é um luto. Sabe? Eu vejo, às vezes, lá na Santa Casa tem o UTI neonatal, né? Algumas mãezinhas que têm o neném prematuro. É um luto, Camila, que elas vivem. Porque a hora que elas chegam lá, na UTI neonatal, elas veem aquele neném franzininho, pequenininho. Algumas pessoas vão até falar mal de mim, mas vou falar. Os nenenzinhos feios, porque nasce bem pequenininho, todo, sabe? Elas passam por um processo de luto, porque você imagina seu neném nascer sadio, a expectativa, gordo, né? Bonitinho, né? Aquele bebê corado. Então, existem vários processos de luto. Né? Essa questão da expectativa, ela é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, eu acompanho muito, acredito que você deva acompanhar, tanto na televisão, quanto hoje no Instagram, que é uma rede em massa, né, de comunicação. A gente tem, por exemplo, pessoal que trabalha Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que trabalha no mundo inteiro, no planeta. E que ela faz campanhas para poder falar, seja um padrinho, deposite, não sei o quê. As pessoas acham e acreditam que o movimento é só esse. Então, assim, hoje eu estou ali doando R$30 para ser madrinha de uma criança que está lá no Afeganistão, por exemplo. Nem sei, gente, se é. E aí, porque é R$1 por dia. Você passa R$30 para você, não faz tanta diferença assim. Mas aí você acha que o processo se resume a isso. E aí as pessoas não têm noção que até que aquela campanha pudesse sair, você tem que ter todo um trabalho com profissionais qualificados, porque se você for observar a campanha deles, é assim, de primeiro mundo. É um negócio muito bem feito, né? Então, assim, eles precisam de pagar a pessoa que vai fazer as filmagens, eles precisam pagar a pessoa para editar. Por trás daquilo tudo tem toda uma direção e um processo executivo. É muito dinheiro envolvido. E tem que ser, e é igual uma empresa do segundo setor. Se eu não tiver dinheiro para poder bancar aquela campanha, é claro que é custo e benefício. Sim, eu vou arrecadar 1 milhão, por exemplo, e gastei 200 mil no processo. Ainda foi muito. Então, eu consegui 800 mil, que ainda vai aliviar a vida de muita gente. Mas é o profissional. Né? É um investimento, né? E é um investimento. A gente não acha que isso existe no terceiro setor. Sim, e eles já conseguiram se profissionalizar de uma forma que hoje as pessoas querem participar, porque eles entendem, eles se sentem seguros, porque eles são muito transparentes nos processos, eles conseguem dar muita visibilidade. Então, eu sei que se eu investir R$30 no mês, aquele dinheiro vai chegar até lá. Sim. Eu consigo perceber através das prestações de contas que eles estão fazendo. Porque muitas pessoas deixam de investir no social porque não sabe o que vai acontecer, né? E a culpa é do próprio social que não soube levar segurança para as pessoas, né? E assim, uma coisa que eu luto muito e que pra gente desmistificar, que eu brinco, né? Eu falo assim, gente, a gente tem entranhado essa cultura de mendicância em nós, gestores. Não é cultura do mendigo, não. A gente construiu ao longo dos anos através da nossa cultura de terceiro setor, cultura de caridade, que eu poderia acolher o outro, só o fato de eu estar entregando algo já era, nossa, já era diferentão demais, né? E aí a gente vê, por exemplo, essa catástrofe do Sul, que teve tanta gente que mandou roupa rasgada, o tanto de gente que mandou de qualquer jeito só para desvaziar, né? E assim, não teve cuidado de dizer assim, e se fosse eu no lugar, né? Se fosse eu precisando esperar aquela roupa e tô recebendo roupa rasgada, roupa suja. Eu vi uma coisa tão bacana, e eu achei tão bacana, meu filho, porque eu não acompanhei tão de perto o movimento do prestar socorro,
E aí, o dia que a gente tava lá em casa separando as coisas pra doação, né, separando os sapatos, aí meu filho, ó, mãe, eu aprendi que a gente tem que juntar o sapato, tem que passar a fita, e tem que pôr não sei o quê, e eu fiquei olhando pra aquilo, eu achei esses meninos são muito mais evoluídos que a gente. Não é? Eu achei o máximo. Eu falei, gente, é meu muito filho bom, me né? ensinando, eu acho isso incrível, né? Muito. E foi meu filho pititinho, Aham. sabe? Falando que, mãe, tem que passar o adesivo, tem que passar a Uhum. fita, não pode ser de Não é qualquer de qualquer jeito, jeito. né? E assim, é muito bacana. E assim, quando eu penso, né, a Casa de Acolhimento Amor de Felipe, eu vejo você. Se eu falar que quando você toma a decisão de criar a casa e começa a caminhar os seus primeiros passos, você procura uma pessoa que está entendendo do processo, independente de ser ou qualquer outra pessoa. E nesse tempo todo, porque tem uns bons 2, 3 anos. Vai fazer 3 anos já. Né? Que você está movimentando. Sim. Você não entrou no desespero e vou fazer de qualquer jeito, não. Né? Tanto que tá tudo sendo trabalhado passo a passo num processo para poder fazer uma entrega de um lugar incrível, né? Porque a planta tá incrível. 29, Camila, de novembro. Então, já tá aí, né? Tá aí. E aí, eu posso dizer que nesse processo você está processando o seu luto. Com certeza. E que é importante para que você consiga. Sim, Camila, uma das coisas que acho que eu não terminei o Klein só aceitou essa entrega minha para outra coisa além de trabalho Santa Casa, que já me consome muito, porque ele percebeu que eu estava melhor. Entendi. Quando eu estava envolvendo com a casa de acolhimento, eu ficava melhor. Se eu não tivesse envolvida com a casa de acolhimento, igual eu tô te falando, eu não sei como eu estaria hoje. Porque, Camila, tipo assim, até eu tenho dó de mim, às vezes, eu paro pra pensar assim, gente, como é que eu tô de pé? Como é que eu fiquei de pé quando eu enterrei o Luiz Felipe? Até hoje eu não sei, sabe? Então eu tenho certeza que é a casa que me ajudou a trabalhar todo esse processo. Eu não tô falando que eu tô criando uma dependência da casa, né? Porque eu tenho minha família, né? Eu tenho trabalho, não isso. Né? E você consegue perceber isso. Um sentimento de cura, não, impossível curar a minha dor. Ela sempre vai estar lá, mas hoje eu consigo lidar melhor com ela. Eu consigo levar ela de mãozinha dada, onde que eu vou, eu carrego ela. E ressignificar ela, né? Sim. E qual outro movimento que você faz de autocuidado, além da academia que eu conheço? Camila, então, vou na academia, no começo foi uma obrigação também, porque eu percebia, se eu não for... Sabe quando aquele negócio assim, ó? Se eu não vou na academia, eu fico chorando dentro de casa. Uhum. Então, eu vou na academia, chorar na academia? Entendi. Esses dias, o dia que fez 4 anos que o Felipe faleceu, no dia 3 de setembro, eu fui pra academia e chorei lá, junto com o meu personal. Chorei, Camila, sem vergonha. Assim, ele ainda falou, o Roger falou pra mim, Lourdes, nossa, você tá mal e tal, mas é assim mesmo, Lourdes, a vida é isso. Ele perdeu a mãe dele pro Covid, na época do Covid, a mãe dele faleceu, né? E eu comecei a chorar, eu falei, Roger, você pode falar que você já me viu te xingar de raiva, porque de raiva durante o treino, e agora você tá me vendo chorar, você já me fez chorar. E chorei, sabe? E era o que na época eu conseguia fazer, eu ia pra academia, sabe? Que eu conseguia. Parte religiosa também me ajudou muito. Encontrei a sua espiritualidade. muito consolo, porque eu vim de uma família espírita, mas teve uma época que eu ia muito na igreja católica com o Klein. Meu marido é muito católico, eu casei na igreja católica, né? Então eu ia muito na igreja com ele e por um tempo eu meio que abandonei o centro, sabe? Só que, Camila, se você parar pra você pensar, isso é na minha cabeça, que o Felipe está enterrado debaixo da terra, eu fico louca. Eu não consigo pensar nisso. Eu consigo pensar num Felipe hoje livre, num Felipe que tá num lugar muito massa, sabe? Num lugar muito lindo, que consegue vir me aconselhar, me ajudar em muito momento, mas que ele tá muito bem, sabe? Então, assim, eu precisei voltar pra minha religião lá de infância para poder confortar meu coração. Entendi. Sabe? Então, eu passei durante um tempo afastada do centro. Porque quando eu casei com o Klein, a gente ia só na igreja, eu ia no centro e na igreja, no centro e na igreja. Com o tempo, vai ficando mais cômodo, eu vou só na igreja com o Klein, às vezes vou numa palestra ou outra. Aí depois da morte do Luiz Felipe, veio um pouco uma revolta também. O meu marido, durante um tempo, ele não voltou mais na igreja, nem na igreja católica. E aí teve um dia até que veio no meu pensamento assim, Deus só é Deus se ele tivesse deixado o Felipe aqui, do jeito que você tinha pedido. Eu ainda falei pro Klein isso. Falei, amor, quer dizer que se Deus não tivesse levado o Luiz Felipe, a gente tava lá dentro da igreja.
Agora, porque Deus fez a vontade dele, né, de levar o Luiz Felipe, de ele estar em um lugar que a gente acredita melhor, a gente não vai mais na igreja? Que revolta é essa? Sabe? E eu fui na igreja depois de quase 1 ano e meio, porque eu fui no batizado. Fui batizar o filho de uma grande amiga minha. E entrei naquele sentimento, Camila, que eu não consegui olhar pro Cristo. Sabe? Aquele sentimento mais doído, assim, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, mas o Felipe é tão bom, gente. E aí até um diácono, que é uma pessoa muito querida lá da Santa Casa, que é meu diretor de assistência, uma vez eu falei pra ele, Júlio, o meu filho nunca fez nada de mal pra ninguém, meu filho é tão bom. Aí ele falou pra mim assim, e Jesus, Dolores? Como que Jesus era? Camila, eu senti um tapa assim na minha cara. É porque a gente também tem muita... e aí eu tô falando de um lugar confortável, porque eu nunca perdi um filho, né? Mas a gente tem muita crença do merecimento, né? Sim. Eu vi isso acontecer na minha casa, quando eu perdi meu pai, porque minha mãe também sempre foi uma pessoa de muita entrega, né? Pro outro, pro próximo. E uma entrega muito bonita, a gente aprendeu muito com ela. Mas quando meu pai falece e deixa... nós somos 9 irmãos. Quando ele faleceu, era tudo criança. Meus irmãos eram tudo criança, né? E aquele desespero de como a gente vai fazer. E eu vi, assim, minha mãe tendo uma crise. E aí, por quê? E por quê, né? Tipo assim, eu fiz tudo certo. Por que que aconteceu isso, né? Mas eu acredito que a resposta está muito mais... São as nossas crenças de merecimento, que vem assim... o bonzinho tem o reino dos céus. Isso. E o ruim vai para o inferno. Só que aí a gente começa a entender um pouco mais de espiritualidade. Eu não estou falando de religião. E a gente começa a tentar entender a espiritualidade, o sagrado de um lugar onde a religião vem num momento importante para nos orientar, mas a nossa conexão ela é direta com o Criador, né? E eu acho que a gente tem a obrigação de buscar os porquês. Quando você fala, voltei para minha religião de infância, você estava buscando e você tem o direito de buscar todos os porquês. E se você entender que daqui uns dias também não é lá que você encontrou a resposta, você também tem todo o direito de sair e buscar. Porque as pessoas ainda ficam muito nas caixinhas, né? E aqui no social a questão religiosa é muito forte. Sim. É muito importante. A religião te sustentou durante muito tempo, ainda deve te sustentar hoje, né? A gente não sabe como vai ser o futuro. Para mim, ser cristã e estar desenvolvendo a minha espiritualidade também é algo que me sustenta. Eu brinco que se eu não estivesse trabalhando a minha espiritualidade, eu já estaria num sanatório. Porque é algo muito, assim, viver nesse mundo é muito difícil, né? Esse mundo material nosso é muito complicado. Mas, assim, ver você dando os seus passos, buscando as respostas, antes mesmo do problema, né? Então, como é que eu vou fazer para a casa de acolhimento, amor de Felipe se sustentar? Né? Nós já protocolamos vários projetos até antes da casa sair, né? Sim. Buscando já essa questão da sustentabilidade financeira. E daqui para lá você ainda vai ter outras ideias. E o que eu acho que é mais importante nisso tudo não é nem a quantidade de ideias e nem o caminho que você vai seguir. Só o fato de você ter mudado a sua mente para dizer assim, eu preciso do dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem dentro de um movimento social, isso já é uma quebra de paradigma muito grande dentro do segmento. Isso é algo assim, você já começa com o pé na frente de muita gente. Porque, assim, eu entrar no social e ter aquela causa que, como você está falando, para você é um suporte muito grande, emocional, e para você trabalhar o luto. Mas você se cuida de outras formas. A gente tem gestores hoje que estão numa casa de acolhimento, por exemplo, que estão em movimentos parecidos, para esquecer, não é para tratar, é para esquecer. E aí eu esqueço literalmente os problemas, a gente não tem aquela percepção de, bom, agora eu estou trabalhando, agora é o meu momento, tá doendo, tô me tratando, não tá tendo aquela percepção do cuidado, do trabalho que tá vindo e tá te ajudando. É literalmente para fugir. A dor é tanta e é tamanha, e aqui é sem julgamento, não tem julgamento nenhum. É assim, eu estou fugindo do meu processo de dor, eu quero aplacar a dor do outro, mas eu não estou me cuidando nesse processo. E quando é lá na frente... É uma outra dor, né? É uma outra dor, e você acaba virando assistido, paciente de uma outra organização social que, por exemplo, trabalha psicoterapia.
Então, assim, hoje eu, gestor, se eu não cuido de mim, né, do meu emocional, do meu psicológico, principalmente quando eu venho, né, a dor que me trouxe até aqui, que eu não olho para essa dor, e aí vai ser no seu tempo, vai ser do seu jeito, não tem aqui também nenhum tipo de, tem que fazer assim, não é isso. Mas é a importância que a gente tem de olhar pra gente. Sim. De, assim, tudo... a pessoa tá ali na rua, tá precisando do alimento, tá com fome, ela tem a dor dela. A minha dor é diferente, eu preciso acolher. Uhum. A gente tem que parar com esse sentimento de eu não posso sentir dor porque eu tô numa casa melhor, porque os meus filhos estão comendo, porque eu não tô com nenhum problema físico, minha saúde. Eu não posso. Claro que você pode. Né? E assim, quando a gente olha muito para outro ser humano que está numa situação de vulnerabilidade, de dor também, diferente da minha, mas está em dor, que bom que eu posso aplacar. Uhum. Mas eu preciso também ter noção do que eu estou fazendo ali. Sim, Camila. Outra coisa que, igual você falou, né, de criar como se fosse, igual te falei, de estar curada, né? Curada não tem como, eu sempre vou carregar, né? Mas eu não posso criar outra dependência, por exemplo, da casa de acolhimento, né? Porque, exemplo, igual a minha mãe adoeceu quando fechou, né? E é um processo filantrópico, Camila, a gente tem que entender também que não é meu, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é dos fundadores lá de trás. A casa, ela é como se fosse uma pessoa, ela existe hoje, né? E quando ela não existe mais, ou se existir na mão de outra pessoa, que espero que tenha várias pessoas envolvidas com o tempo, que tenha pessoas que tenham interesse, boa fé de trabalhar junto com a gente, que eu saiba me retirar e acompanhar e fazer qualquer outra coisa, né? Porque a gente fica nessa questão dessa dependência e às vezes de colocar uma dor no lugar da outra, né? Não é isso. A casa, ela me ajudou me mostrando que eu não era a única sofredora no mundo, porque eu comecei a ver outras pessoas que tinham dores, que várias pessoas no mundo têm câncer, e às vezes não se curam, e o tempo delas aqui acabaram, e para quem acredita está em outro lugar, sabe, que existe a finitude, né? Então por isso que eu fui trabalhando esse processo de luto. Então eu não coloquei a casa como se fosse o Felipe que eu estou cuidando, sabe? Eu consigo separar bem, graças a Deus, eu acho, né? E eu comecei também, que você tinha perguntado, eu comecei a estudar sobre cuidados paliativos. Eu ia te perguntar, quando você ingressou, cuidados paliativos quando aqui. Você ingressou nessa área de cuidados paliativos, foi antes do Felipe adoecer ou foi depois? Camila, pela misericórdia de Deus, foi 6 meses antes. Olha. Foi assim, quase que uma obrigação que eu acho que o meu mentor colocou lá pra mim, porque eu nunca gostei de cuidados paliativos no começo, né? Isso há 5 anos atrás, eu não gostava muito. E tinha uma aula de extubação paliativa, só que eu só terminaria o curso, eu recebi o certificado, se eu assistisse essa aula de extubação paliativa. Era uma aula sobre ventilação mecânica. E aí, eu tive que assistir a aula. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, nossa, eu vou colocar todos os meus anseios e minhas coisas aqui de lado e vou assistir a aula de coração aberto. Assisti a aula. E aí, eu gostei muito do professor. Depois me matriculei em outro curso dele e estava fazendo o curso durante o processo de adoecimento do Felipe. Entendi. Né? Então, 6 meses antes eu comecei a fazer esse curso. Em julho, o Luiz Felipe adoeceu e eu assistia o curso, que era de 1 ano, enquanto o Felipe estava internado. O Felipe estava internado e eu estudava. Só que mal sabia eu que o Luiz Felipe era um paciente de cuidados paliativos, mesmo tendo 18 anos. Porque a gente acha assim, cuidados paliativos é para quem está idoso, em fim de vida. Isso, não é para um jovem de 18 anos. Entendi. Sabe, então o Luiz Felipe, ele passou pelo processo de cuidados paliativos no mesmo hospital onde o meu mentor trabalhava, que eu conheci 6 meses antes do Felipe adoecer. Olha. Então, assim, se não foi providência, eu não sei o que foi. Com certeza, né? Tá tudo interligado, né? Sabe, muito. E hoje sua entrega, ela é muito isso, né? Ela é basicamente isso, né? Esse cuidado que você tem com o outro ser humano que tá numa expectativa de final de vida, digamos assim, né? Para que esse final de vida seja com dignidade, né? Com amorosidade, Camila, né? Porque para existir a morte, tem que existir a vida, né, Camila? Então a gente pensa tanto na morte que a gente não vive esse meio tempo, né? E quando você tem um câncer, por exemplo, né? Eu falo pelo Luiz Felipe, você tem pressa de viver. Você quer viver, você quer mandar uma mensagem, você quer mandar
o Luiz Felipe comprou um presente para cada amigo dele uma semana antes dele morrer. E fez eu entregar para cada um. Eu ir na casa deles, ligar de chamada de vídeo pro Luiz Felipe antes de entregar o presente. Que eram os amigos dele de infância, do prézinho. Entendi. Sabe? Às vezes eu ia para Brasília, ele gostava muito de empada de calabresa. E ele não podia comer, tinha que ficar de dieta zero. Alguns dias lá que ele ficou... ele comia, mastigava e cuspia fora. Sabe? Ele tinha o prazer de sentir o gostinho e jogar fora. Entendi. Sabe? Só que hoje eu entendo que era um processo de cuidados paliativos. Que ele estava tendo prazer, mesmo na doença, né? Nos últimos tempos de vida dele. Mas na época eu não conseguia enxergar isso. Intuitivamente você entrou num processo, né? De cuidados paliativos e que... Sim. A gente... eu acho que a maior parte da nossa vida é assim. A gente começa a entrar nos processos, a gente não se enxerga direito naquilo ali, né? E a vida vai mostrando outros caminhos. Eu ouvi de uma grande amiga minha, terapeuta, semana passada, que ela falou assim, Camila, ela é terapeuta de educação sistêmica. Aí ela falou assim, Camila, toda instituição, dentro da educação sistêmica, ela é útero. Então, toda instituição, e aí eu estou trazendo agora para o terceiro setor, né? Você está abrindo um local, uma casa que vai cuidar de outras pessoas, né, que estão passando por um movimento de dor e que, nesse caso, por ter a conotação social, também, ao mesmo momento, um problema financeiro para custear esse tratamento. Então, você está entregando um espaço acolhedor, um espaço com dignidade para que essa pessoa se sinta segura ali, enquanto uma pessoa que ela ama muito, um ente querido seu, está passando por um processo de câncer, né? Do adoecimento, né? Então, quando ela me falou assim, toda instituição, ela é, dentro da educação sistêmica, ela é um útero, aí a gente fica pensando, eu desejo, assim, de todo o meu coração, que todas as pessoas que adentrarem a casa de acolhimento se sintam num útero, acolhidas, que seja aquele momento de, assim... Porque às vezes não está junto do paciente, mas é aquele momento onde eu posso me desfazer, onde eu me sinto seguro, onde eu posso ser eu mesma e ficar com raiva de estar passando por aquela situação, ou chorar porque eu não mereço, independente do sentimento que vier ali, que ela seja um espaço de cuidado, de abraço mesmo, da pessoa se sentir tão acolhida que... não que isso vá resolver o problema que ela está passando, mas que possa um fator que possa amenizar o tamanho da dor que ela passa, né? Então, assim, admiro demais a sua predisposição em sair do trabalho, ser o que te dá a tua renda, em pegar num contraturno, e às vezes nem é no contraturno, é no turno inteiro, ficar preocupada com a construção de uma casa de acolhimento, de uma casa do social, lidar ainda com a família, e eu acho assim que para a mulher que está no terceiro setor ainda é um fardo a mais, se você for olhar, né? Porque você tem que lidar com o marido, você tem que lidar com os filhos, com a rotina dos filhos, com o seu trabalho, porque a maioria das mulheres hoje não se dão o luxo de estar em casa sendo sustentadas. Elas estão trabalhando, né? Eu acho muito bacana, que eu te acho muito pé no chão, assim. Muito... Eu estou vendo a dor ali, eu estou seguindo, apesar e com ela. Apesar e com ela, isso. Eu estou seguindo apesar e com ela. E eu acho que a decisão de você fazer esse movimento, ela é uma decisão corajosa. Porque, por exemplo, quando eu fui abrir a minha empresa para trabalhar o terceiro setor, uma coisa eu tinha na minha cabeça, eu não vou ser organização social. E aí todo mundo, como assim, você ensina, você trabalha o terceiro setor? Eu falei, não, mas a minha cota de entrega completamente do social já passou. Agora eu preciso ajudar a profissionalizar. E pode ser que lá na frente, né, a Projetize vira um instituto e a gente consiga alcançar mais pessoas. Mas assim, hoje eu quero realmente ensinar as pessoas que elas podem seguir no social, mas com prosperidade, com planejamento, não precisa ser de qualquer jeito, não é porque eu tô fazendo uma entrega que ela é de qualquer jeito, né? E eu vejo você muito cuidadosa. Eu lembro de uma das vezes que a gente foi conversar e você me mandou a planta do lugar. E, mas eu não quero assim, não, eu quero assim, assado, porque aqui o paciente... E sim, você já pensa nos detalhes, né? Que se fosse outra pessoa, é o quartinho com o colchão. Né? E a gente não tá tão conectado, tão ligado assim com a necessidade. Um lado bom que a gente pode dizer de você ter passado por uma experiência dessa é porque você sabe realmente
O que aquela pessoa precisa. Assim, pelo menos naquele contexto material, porque o emocional vai de cada um, né? Mas ser útero para aquela pessoa naquele momento, eu acredito que faça uma grande diferença. Né? Que seja, assim, literalmente uma grande diferença para passar por aquilo. E eu espero que as pessoas que estiverem assistindo a gente e nesse que possam se espelhar na sua coragem de, não, eu estou tratando de várias coisas ao mesmo tempo e a casa vai ser aberta na hora certa. E vai ser tudo feito na hora certa. Então eu já sei as pessoas que vão seguir comigo. Eu já sei mais ou menos de onde vem o dinheiro. Eu tenho planos para isso e para aquilo, né? Então, assim, não é literalmente sentir o vucu-vucu, tô lá e tô fazendo, e tô fugindo da minha dor, tentando aplacar a dor alheia. E por que dessa fala? Fugir da minha dor e aplacar a dor alheia? Porque aí, nesse processo, é onde eu me esqueço. É onde eu me perco. E lá na frente, eu estou literalmente paciente também. Né? De quem sabe, aí, de uma outra organização. Pior que quando você entrou, né, Camila? Muitas pessoas envolveram com a gente também nesse processo, né? Uma delas foi a Kimi, né? Que perdeu a mãe, que a mãe dela teve malária. E não que ela, acredito que ela não fosse participar, mas ela envolveu de uma forma que eu vejo que ela trata a dor dela também, né? E a Ana Beatriz, que é arquiteta, que colocou toda a dor dela, ela transformou em amor quando ela fez o projeto da casa. Então, assim, a gente vai ter as suítes, não sei se eu falei pra você, que as suítes vão chamar suítes vida, né? Que cada suíte vai ter o nome de uma pessoa que esteve trabalhando com a gente, tá colocando o amor dela dentro da suíte. E uma dessas suítes vão chamar o nome do irmão dela, que sofreu um acidente, que era um menino brilhante, né? Que era o João Pedro. E uma das suítes vai chamar João Pedro. A outra suíte é a suíte da Kerna, né? Que é a mãe da Kimi. Isso. Então a gente vem chamando pessoas que não sei o que fazer com a minha dor. Vem pra cá que tem um jeitinho, um lugarzinho da gente trabalhar de certa forma, né? E a Ana Beatriz, você conheceu ela? Não. Eu só vejo os projetos. Nossa, ela é maravilhosa, gente do céu. E ela foi muito especial porque eu pedi pra ela fazer o projeto pra gente, mandei pra ela todas as nossas ideias e ela marcou uma data comigo, a gente foi, conversou, uma reunião. Aí eu falei, não, então tá bom, então você me manda o orçamento. Aí ela foi, me mandou o orçamento formal mesmo. Aí no final, na hora do valor, ela escreveu até uma frase do Chico Xavier. Que ela estava doando, né, o tempo dela, o trabalho dela como arquiteta para casa. E Camila, foi tão emocionante quando ela mostrou pra gente a fachada da casa. Porque foi assim, foi uma ligação mesmo, sabe? Todo o amor que ela colocou, tudo que eu senti, tipo, até de eu imaginar o lugar que o Luiz Felipe está. Sabe? Foi tudo muito interligado. Então ela colocou a dorzinha dela lá também, só que em forma de amor na casa, né? Que eu acho bem legal, né? Uma forma de você... Não, e eu vou falar uma coisa que hoje, eu sempre tomo muito cuidado, eu não gosto muito de, dentro do nosso processo, meu processo de trabalho, envolver a minha religião, a minha questão espiritual, porque as pessoas interpretam às vezes de uma forma muito... Sei lá, cada um interpreta de um jeito e vem muito julgamento, né? Então, eu comentei com a Dolores mais cedo, né? Por conta do lado espiritual aflorado, eu estava em casa me preparando emocionalmente para estar aqui hoje, para conversar com você, para te receber. E nas minhas orações, eu já estava deitada na cama, no pós-almoço, num cochilo, e o Luiz Felipe me entra no quarto. O Luiz Felipe, espírito, gente. Vou falar, e quem quiser ver, que veja, ouvir. E ele me entra no quarto e ele... Então, eu também vou ser entrevistado, né? Esse projeto também é meu. E é tão interessante porque a gente começou a nossa fala, né? A gente começou o nosso processo e ele tá aqui o tempo inteiro. E ele, não só aqui, porque a gente já teve outros momentos, né, Dolores? E, sem ser aqui do podcast, onde a gente tá conversando e ele aparece com outras pessoas, ele vem e fala. Então, assim, é um projeto, entre mundos. Eu vejo muito a Casa de Acolhimento, assim, ele é um projeto espiritual que está se materializando aqui, e onde você aceita o desafio, onde você aceita ser ponte, ser farol, ser caminho,
para que esse processo aconteça. Não é porque, e é uma coisa que a gente precisa desmistificar, não é porque veio de uma ideia, de uma energia espiritual que vai dar tudo certo. Não mesmo, né? Muitas coisas pra a gente precisa desmistificar isso. Tem o embasamento espiritual, tem o cuidado da espiritualidade. E vai dar certo, mas vai ter os seus percalços, os seus desafios, porque isso é da vida. Porque você que ainda está aqui, de repente, você e todas as pessoas que estão no seu movimento precisam ainda aprender. Você tá aí, eu tô aqui, e nós estamos num movimento de evolução, pra gente, quando a gente retornar pro nosso Criador, a gente retornar melhor. Sim. Eu acredito muito nisso, eu também. Né? Então, assim, os desafios que a gente vai passar e os perrengues que você vai passar lá na casa de acolhimento são perrengues e desafios para te ajudar a evoluir. E não é porque vem de uma conotação espiritual, que a gente sabe que o Luiz Felipe está o tempo todo, né, cuidando e olhando esse projeto, que você não vai encontrar problemas nesse processo. Né? E é interessante que isso seja dito também, porque eu já acompanhei pessoas que, eu recebi um chamado de Jesus, eu recebi um chamado de Deus, e que bacana que você recebeu, que você sentiu isso no seu coração. Mas o chamado de Jesus e o chamado de Deus só vai acontecer se você se colocar em ação. Isso, se você né? E ele vai colocar pessoas incríveis, como colocou na sua vida, como colocou a engenheira, que é a arquiteta que está te ajudando, a Kimi, e muitas... Camila. Isso! Colocou muitas pessoas no seu caminho, que para ser voluntário ou não, mas pessoas que vão abrir a sua cabeça, que vão abrir os seus caminhos lá dentro, e ainda vai colocar mais gente. Porque esse é um trabalho de parceria que vai acontecer material e espiritual, mas que, como você está na matéria, você precisa se fortalecer aqui na matéria também, né? Tendo a certeza de que está amparada e cuidada. Mas que para que isso aconteça, você esteja com os pés bem no chão, sabendo os seus limites, conhecendo aquilo que você é boa para fazer. E eu vejo muitos cursos acontecendo ainda para frente, né, nesse cuidado. E a gente imagina a casa de acolhimento Amor de Felipe, acolhimento das pessoas, dos pacientes que estão com câncer. Eu não sei não, eu acho que tem outro caminho aí. Mas maior ainda, que a gente não tem noção. Mas assim, gente, é algo muito bonito. É algo muito incrível. Você vê que Luiz Felipe, parte de uma esfera material, ele segue no espiritual, ele segue acompanhando o projeto, mas ele está no espiritual. Ele não pode fazer nada no sentido de... Ele não tem condição de fazer o que você está fazendo. Sim. É você. E você também só pode fazer isso... eu sou obrigada a fazer. Não, é porque você realmente sentiu dentro do seu coração, como você contou aqui pra gente, né? Para você é um processo terapêutico até. E ver que a espiritualidade amiga que está nos acompanhando, né? Independente da religião que a gente siga e daquilo que a gente acredita, sempre vai estar ali como um apoio. Mas a gente que está aqui, a gente precisa colocar em movimento, em ação. Então, eu te desejo, assim, muita força, muita energia, porque se depender do Luiz Felipe, a gente já tá com a casa pronta há muito tempo, né? E assim, é uma equipe muito bonita, tanto do plano espiritual quanto do campo material, para poder te ajudar a colocar essa obra, né, para acontecer. E às vezes a gente, eu que estou acompanhando um pouco mais de tempo, falo, nossa, essa casa não sai, e tá demorando, e a gente quer ver as coisas acontecendo, né? E quando ela estiver pronta, aí vai ser, nossa, parece que foi tão rápido. Porque as outras coisas, outros projetos vão aflorando. O processo que nós passamos, né, Camila, por detrás disso para poder funcionar. E a gente põe uma expectativa muito grande, né? Mas a gente tem que ter expectativa e viver de sonhos, mas eu te vejo muito pé no chão. E te vejo também muito segura da força espiritual que hoje está do seu lado. Então, isso é muito importante. Não se apegar no sentido, eles vão fazer as coisas acontecer, com certeza eles vão ajudar. Mas quem vai fazer acontecer é você. Né? A energia da matéria é sua. Eu tenho certeza que eles vão auxiliar todos os movimentos, mas quem vai caminhar ali, porque está aqui, é você. Né? E tem que ser, Dolores, de uma forma, aí já é a minha opinião, não tem nada a ver com nada, ninguém falando,
tem que ser enquanto você se sentir confortável para fazer isso. E quando você perceber que tá doendo mais do que tá te deixando confortável, é preciso dar um pause, dar uma parada, dar um olhar, tentar entender o que está acontecendo. Podem acontecer esses momentos, né, no processo. Não é fácil manter uma instituição. Então, uma pessoa uma vez falou assim, nossa, eu estava tão animada para abrir uma organização social, depois eu conversei com você, eu não quero mais. Mas não é, eu tento trazer muitas pessoas para o chão, assim, né? E eu acredito muito na questão espiritual, mas eu acredito muito também na autoconfiança. Você confia na espiritualidade, mas você está confiando no seu movimento. E tem dia que a gente não confia, né? Tem dia que a gente fica assim, não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai dar problema. E uma coisa eu já aprendi nesse terceiro setor, né? Tudo que a gente vai fazer nesse planeta de movimento que vai aliviar a dor do outro é mais difícil. As energias da nossa volta é mais difícil. O processo para. O protocolo dá problema. Alguém travou o trem lá na frente. Alguém caiu e machucou. E tudo, parece que as coisas vão se arrastando. É mais lento. Parece que a vibração negativa, ela pesa mais, né? Ela Sim. tem mais... quando você tá na fila de um supermercado, por exemplo, que você reclama do caixa, todo mundo reclama. Né? É mais fácil. Se você fala assim, nossa, que boa essa menina, rápido, ninguém fala nada, as pessoas só te olham assustadas, tipo assim, por que você tá elogiando ela, né? Sim. Então, assim, a vibração por um mal parece que ela é bem mais pesada. A gente parece que se conecta mais fácil com essas energias mais pesadas, né? Então, Dolores, eu te desejo, assim, muito sucesso, muita força, mas que essa força você encontre dentro de você, que a casa de acolhimento não seja uma fuga, que você consiga, dentro daquilo que você achar que é nutrição para você, você possa se fortalecer, que você tenha certeza de que não só aqui no campo material, mas que no campo espiritual você está muito acompanhada, muito blindada. E esse também é um processo que vai seguir se você quiser seguir. Que é isso que tem que ficar muito claro. E nunca achar assim, que, nossa, se eu não fizer a casa de acolhimento, Amor de Felipe, as pessoas vão passar por isso, por aquilo. Não. Deus criou todos nós iguais, com a mesma força. Alguns ainda não descobriram a própria força. E às vezes você vai ser ponte para que eles consigam se aperceber nesse processo. Mas antes que eles se apercebam, é importante que você perceba isso em você. Então eu te admiro muito pela sua jornada, Obrigada. pela sua força. Eu tenho muita dificuldade com a palavra empatia. Então eu não sou empática a você. Não tenho noção do universo emocional que está dentro de você, do que te move, mesmo você contando, porque aí eu tento me colocar no meu lugar, não consigo. E assim, e que você, através da casa e através da tua energia, da tua força, você consiga se abrir para que as ideias floresçam, para que os projetos aconteçam, para que as pessoas certas apareçam, né? E que o Luiz Felipe, de onde ele está lá, tá cá o tempo inteiro, ele possa também, como você disse, hoje quando eu te convidei, né, eu perguntei, tem algum problema a gente falar? E falou assim, não, hoje eu consigo. E isso é uma vitória muito grande, né? E a gente reconhecer essas pequenas, grandes vitórias, porque para mim pequena, às vezes para você, um universo que só você soube atravessar sozinha, né? E é sozinha, a gente tem a família, a gente tem o marido, os filhos, mas esses processos, eles são solitários. Isso, verdade. Cada um tem uma forma diferente de seguir. Então eu desejo assim, e eu vou estar lá na inauguração. É claro. Eu nem recebi o convite ainda, mas eu vou estar lá. E assim, pra gente poder encontrar para todo mundo, né? O que a dor, sim, ela pode ser uma propulsora de algo tão bonito, mas que a gente não se demore tanto nela e que a gente consiga, apesar e com ela, seguir adiante, não fugir, não se esconder, porque a gente tem tanto, a gente é tão mais luz do que sombra, a gente tem tanto a oferecer, né, que a sua luz resplandeça, assim, no seu agir, no seu falar, no seu escutar, na sua percepção com as pessoas que passarem por você, e todas elas possam ser, assim, tocadas energeticamente, emocionalmente, e que a vida delas, você tenha certeza que a partir do momento em que elas passarem por você, elas estão virando uma página na vida delas e vai ser uma página para melhor. Obrigada, viu, por você ter vindo. Seja, Camila, eu recebo toda a vibração que você me manda, que você me traz, e sinto isso de verdade.
E eu quero te falar que você vai trabalhar muito ainda para a Casa de Acolhimento de Amor de Felipe. Amém. Não vai ser só a inauguração, não. Porque a gente ainda vai fazer vários projetos, a gente vai fazer essa casa crescer muito, ser muito próspera. Ai, vamos ajudar muita gente. De muitas formas. Não, que ideia bacana essa que você deu, né? De falar que vai colocar nos quartos. Eu já tava indo pro encerramento, já tô voltando. Colocar nos quartos o nome das pessoas, né? Que passaram por esse processo. Isso humaniza tanto o processo. Sim. E apesar de sermos seres humanos, a gente tá tão desumano no nosso dia a dia, né? Eu não falei aqui, a gente tá indo pro final, mas voltando. Tem uma pessoa também que eu tenho um carinho especial, assim, extremo. Que eu nunca fui amiga próxima dela, né? Eu conheci ela daqui de Anápolis, mas sabe aquela... Eu conhecia saber quem era, mas não tinha tanto acesso. E ela passou pelo processo de perda do pai também. Que ela era muito ligada no pai, assim, é uma gêmea mesmo, Entendi. Né? E aí a gente começou a conversar também, eu comecei a ajudar, ela estava num processo com o pai doente, com o pai no hospital, e a gente começou a ter contato, começou a conversar também, e foi por causa dele que eu pensei na Suítes Vida. Porque ele, antigamente, ele doava pão para a instituição. Olha. E a gente não sabia disso. Olha. Ela começou a conversar comigo, o marido dela é médico, ela via o jeito que eu colocava os pacientes, sentado, fora do leito e tal, e a gente começou a conversar também sobre o Luiz Felipe, né, sobre as coisas que estavam acontecendo com o Luiz Felipe, pelo Instagram, fomos fazendo amizade, e aí teve um dia que eu falei, gente, eu queria muito homenagear ele, porque eu descobri depois essa questão, que ele passou pela casa da criança antigamente, né. E aí eu falei pra ela, Rafa, eu queria muito colocar o nome do seu pai em um dos quartos. Você deixa? Ela, nossa, Dolores, claro que deixa e tal. E por causa dele que surgiu isso, sabe? Da gente... E aí colocar o jeitinho da pessoa ali naquela suíte, sabe? Porque, Camila, imagina uma suíte daquelas lá de Pirinópolis, aquelas pousadas lindas que a gente vai. É daquele jeito que vai ser a casa de acolhimento. Eu vi no projeto. Não vai ser uma pousada qualquer. Vai ser uma casa de acolhimento pousada. Não, e a gente, já que a gente começou a falar de espiritualidade, o povo já vai me queimar mesmo, tá, né, aí, você imagina essas pessoas que já se foram, de verem, né, porque assim, a nossa conexão de visão a gente perde, né, a gente não vê mais, a pessoa desencarnou, tá em outro lugar, mas essa pessoa de lá olhando pra cá e vendo, poxa, realmente... Se sentir amado é uma sensação que... eu gostaria muito de estar no meu velório lá, escutando o que o povo tá falando de mim. Se começar a falar mal, aí não sei não. Mas assim, você saber que você é verdadeiramente amado... Camila, sim, é indiferente de qualquer religião. Até qualquer religião. Você que ficou aqui, já que você não acredita que tem uma vida após aqui, mas você vê um lugar homenageando alguém que você ama. Pois é, gente, é muito incrível. Você está colocando uma energia muito boa lá, né? Eu acredito muito em energia. É humanizar os processos mesmo. Tá humanizando. A gente está precisando de pessoas assim. Ah, antes da gente finalizar, nos meus outros, você vai ser a primeira. Eu quero te dar de presente. Ai, gente, que linda! Uma canequinha de eu faço um terceiro setor diferente, porque você faz. É uma forma de eu te agradecer a presença aqui hoje. Próspero, hein? Sim, é para trazer prosperidade mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada, Camila. Um prazer incrível, tremendo de estar aqui com você. Que bom, te agradeço. Viu? Obrigada. Obrigada.